O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus contou esta parábola a seus discípulos. O reino dos céus é como a história do patrão que saiu de madrugada para contratar trabalhadores para sua vinha. Combinou com os trabalhadores uma moeda de prata por dia e os mandou para a vinha. Às 9 horas da manhã, o patrão saiu de novo, viu outros que estavam na praça desocupados e lhes disse: ide também vós para a minha vinha, e eu vos pagarei o que for justo. E eles foram. O patrão saiu de novo ao meio-dia e às 3 horas da tarde e fez a mesma coisa. Saindo outra vez pelas 5 horas da tarde, encontrou outros que estavam na praça e lhes disse: por que estáis aí o dia inteiro desocupados? Eles responderam: porque ninguém nos contratou. O patrão lhes disse: ide vós também para a minha vinha. Quando chegou a tarde, o patrão disse ao administrador: chama os trabalhadores e paga-lhes uma diária a todos, começando pelos últimos até os primeiros. Vieram os que tinham sido contratados às 5 da tarde, e cada um recebeu uma moeda de prata. Em seguida vieram os que foram contratados primeiro, e pensavam que iam receber mais. Porém, cada um deles também recebeu uma moeda de prata. Ao receberem o pagamento, começaram a resmungar contra o patrão. Estes últimos trabalharam 1 hora só, e tu os igualastes a nós, que suportamos o cansaço e o calor o dia inteiro. Então o patrão disse a um deles: amigo, eu não fui injusto contigo. Não combinamos uma moeda de prata? Toma o que é teu e volta para casa. Eu quero dar a este que foi contratado por último o mesmo que dei a ti. Por acaso não tenho direito de fazer o que quero com aquilo que me pertence? Ou estás com inveja porque estou sendo bom? Assim, os últimos serão os primeiros, e os primeiros serão os últimos. Palavra da salvação. Glória a vós. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Amém. Nós estamos no mês da Bíblia e foi proclamada a palavra. Toda vez que se proclama a palavra para nós, a gente deve se perguntar: o que esta palavra está ensinando para a nossa vida? A palavra de Deus entra na nossa mente, vai para o coração e sai pelas mãos. Em outras palavras, temos que ter uma prática. Sair pelas mãos é isso. Então a palavra de Deus entra na nossa mente, vai para o coração e sai pelas mãos. Então vamos praticar a palavra de Deus e o que ela nos ensina no dia de hoje. Primeira leitura proclamada para nós é de um profeta chamado Isaías, e fala para nós o seguinte: buscai o Senhor enquanto ele se deixa encontrar. Então, o que estamos fazendo com a nossa vida? Existe uma procura por Deus e seu reino, ou a gente anda buscando outras coisas? Buscai o Senhor enquanto ele se deixa encontrar. Enquanto temos tempo, enquanto há possibilidade, buscai o Senhor.
E continua dizendo o profeta Isaías: invocai-o enquanto ele está perto, chamai por ele. A realização do ser humano se dá no encontro com o seu Criador. E quando a gente encontra com Deus, a gente muda a nossa maneira de pensar e a nossa maneira de agir. Por isso o profeta Isaías insiste em dizer: o homem ímpio abandone a sua injustiça. Quem é injusto, abandone suas maquinações. Busque o Senhor. É se encontrando com o Criador que a gente começa a pensar como Ele. Também ensina o profeta Isaías que os nossos pensamentos não são os pensamentos de Deus. Os nossos caminhos não são os caminhos de Deus. Às vezes desejamos e gostaríamos que fosse, que Deus pensasse como nós, que Deus fizesse o que nós queremos, mas muitas vezes o que queremos e o caminho que trilhamos está sendo o oposto do que Deus nos pede. Então, enquanto Deus dá para nós a vida, o tempo, vamos nos esforçar para buscar o Senhor e chamá-lo enquanto Ele está perto. Quanto mais a gente se aproxima de Deus, mais a gente começa a pensar como Deus, e a gente não exige de Deus que pense igual a nós. O exemplo disso é o Evangelho de hoje. O jeito de Deus pensar é diferente. A justiça de Deus é infinitamente superior à nossa justiça. Nós pensamos que somos justos, mas na verdade não somos. Justo é Deus. E vai contar então no Evangelho uma parábola. É Jesus que vai falar sobre o reino de Deus. E conta uma parábola de um patrão que possuía uma vinha. Vinha é plantação do quê? De uva, exatamente. Na terra de Jesus, o que tinha de plantação de uva. E Jesus pega os exemplos para ensinar algo. E vai falar que um patrão tinha uma vinha, uma plantação de uva, e ele precisava de empregados. Então ele saiu de madrugada para chamar as pessoas. Na época de Jesus, o trabalhador, alguém que queria ganhar uma diária, tinha que trabalhar 12 horas. Hoje é só 8, né? Graças a Deus. Se diminuir mais, melhor ainda, né? E vamos lutar para preservar os direitos trabalhistas. Se você vê algum candidato querendo mexer nas leis trabalhistas, da CLT, cai fora, né? Vamos consolidar direitos trabalhistas sem mexer nisso. Na época de Jesus, o povo trabalhava 12 horas. Começava às 6 da manhã e terminava às 6 da tarde. Então o patrão começa a chamar de madrugada, 6 horas da manhã. E falou: vem de trabalhar na minha vinha. E eles foram. O patrão precisava de mais trabalhadores. Voltou às 9. Aos primeiros ele disse: eu vou pagar para vocês 1 denário ou uma moeda de prata, que era o suficiente para a pessoa viver com dignidade. Aos das 9 ele disse: eu vou pagar uma moeda de prata. Depois veio o meio-dia, depois das 3, e disse: eu vou pagar a vocês o que é justo. E depois veio 5 da tarde. Então olha, 5 vezes o patrão veio: às 6, às 9, ao meio-dia, às 3 da tarde e às 5. E aí o patrão falou para o seu encarregado: comece a pagar pelos últimos. O patrão quer ensinar alguma coisa, ou a parábola quer ensinar algo. Por que começar pelos últimos? Quer ensinar algo. E aí vem o desfecho. A começar pelos últimos. Os últimos que foram contratados foram os primeiros. E disse: pague a eles uma moeda de prata. Aqueles que trabalharam o dia inteiro pensaram: bom, trabalharam só 1 hora, ganharam isso, nós vamos ganhar muito mais. Olha os olhos grandes aí, né? E aí chegou a vez deles que pagou a mesma coisa.
E eles ficaram aborrecidos, que eles queriam ganhar mais. E o patrão disse: o dinheiro é meu, eu combinei com vocês, fui justo com vocês e eu pago o que eu quiser. Por que aqueles que foram contratados primeiros não ficaram contentes com a bondade do patrão? Às vezes a gente também é assim, a gente não fica contente quando os outros são bons. A gente gostaria de sobressair e ganhar mais do que os outros. Pois Deus é bom, Deus é justo, muito mais justo do que qualquer um de nós. E Deus dará o seu pagamento a todos nós, sem discriminar ninguém. Deus dará o justo salário a todos nós. Os santos padres da igreja, que são pensadores ao longo da história, eles interpretam esse texto da seguinte maneira. Eles vão falar assim, que de Adão até Noé foram os primeiros chamados. De Noé até Abraão foram os segundos que foram chamados. De Abraão até Moisés, os terceiros. De Moisés até Jesus, os quartos, o quarto horário. De Jesus até os dias de hoje, somos nós. Nós somos os trabalhadores da última hora. E nós vamos receber o mesmo salário, desde que a gente trabalhe na sua vinha. Porque o patrão a todo momento dizia: vinde você também trabalhar para a minha vinha, trabalhar na minha vinha. Então Deus chama a gente para trabalhar pelo seu reino, trabalhar na vinha. E aí, você está colaborando com o reino de Deus? Está trabalhando na vinha? A sua vida é um acréscimo ao reino de Jesus. O que você faz transforma a tua família, a tua comunidade e as realidades que a gente vê. Vinde trabalhar na minha vinha, fazer com que o reino de Deus, a mensagem de Cristo, possa acontecer aqui e agora. O reino de Deus acontece aqui e ali por sinais, por atitudes. Vinde você também trabalhar na minha vinha. Todos nós receberemos o mesmo salário. O salário de Pedro, de Paulo, de João, de Felipe, de Tomé, de Bartolomeu, enfim. Se a gente participar da sua vinha, se a gente se engajar no Evangelho de Cristo, a exemplo de alguém que viveu isto, temos São Paulo Apóstolo, segunda leitura. Ele diz: o viver para mim é Cristo e o morrer é lucro. Quem vai no túmulo de São Paulo Apóstolo em Roma vai ver que no túmulo dele tem essa frase: o meu viver é Cristo e o morrer é lucro. Ele está empenhado na vinha do Senhor. Toda a sua vida foi um empenho diário pelas coisas de Deus. E ele disse que morrer é prêmio, porque receberá o salário de Cristo, o próprio Cristo. Também nós devemos pensar assim: busquemos o Senhor, como São Paulo apóstolo, enquanto ele se deixa encontrar. Vamos invocá-lo enquanto está perto. E vamos trabalhar na sua vinha, na sua comunidade, na igreja. Estamos no mês da Bíblia e vale a pena fazer uma comparação. Quem tem celular, levanta a mão aí. Até o padre tem celular. Tem celular. Vamos fazer uma pequena comparação. Você leva o seu celular para todo lugar, sim ou não? Sim ou não? Uns 90% dos lugares você leva. E a Bíblia? Você carrega seu celular, mas tem dificuldade de carregar a Bíblia, a palavra. Se você tem um celular, você olha muitas vezes no celular durante o dia? Certamente. E a Bíblia? Quantas vezes você olha?
Olha, se você esquece seu celular no escritório ou em casa, na casa de um amigo, você volta louco, correndo para buscar? E se fosse a Bíblia? Você ia falar, guarda aí, semana que vem eu pego. Parece que você ama mais o celular que a Bíblia. E aí, se você tiver que dar um presente para uma criança, o que estão dando mais, o celular ou a Bíblia? Mas as crianças estão ganhando mais celular do que Bíblia dos pais. E se o celular é bom, é útil, é importante, o celular, em muitas ocasiões de emergência, salva a vida. Você se aproveita do celular para emergências. E a Bíblia, quando está com emergência na tua vida? Você é capaz de lançar um olhar sobre a palavra de Deus, nos momentos de dificuldade também. Celular e Bíblia, que importância tem? As pessoas vivem como se não pudessem viver mais sem o celular. E a Bíblia, você consegue viver sem poder mais viver sem ela? A palavra. A Bíblia é muito melhor do que celular. Tem celular que está sempre fora de área. E a Bíblia nunca está fora de área. Tem celular que perde o sinal. Você vai ter que subir em morros ou pontos altos para fazer uma ligação. A Bíblia nunca perde o sinal. Para celular tem que colocar crédito. Se você não colocar crédito, não vai funcionar. A Bíblia, todos os créditos já foram pagos. Não existe conta. Jesus já pagou a conta. Celular. O que é mais importante? Celular ou a Bíblia? Então, que a gente procure valorizar mais e mais a palavra de Deus. É como a história assim daquele homem que ficou doente. Estava acamado, dificuldade de falar, falava baixinho, quase ninguém ouvia. E da sua cama, algumas pessoas vinham visitar e ele estava muito doente. Havia apenas, ele estava no seu quarto com sua cama, um armário, um guarda-roupa, uma estante com livros. E aí uma pessoa veio visitar e ele apontou para a estante. Aí a pessoa foi lá e pegou um livro para ele, eu acho que ele quer ler, e deu para ele. Ele falou, apontou de novo para a estante. Ele foi lá, pegou outro livro. E a pessoa olhou todos os livros e viu a Bíblia. Nossa, talvez seja a Bíblia, ele quer. E foi lá e pegou, entregou para ele. E ele falou. Aí a pessoa encostou o ouvido bem pertinho dele e ele falou assim: com a Bíblia aprendi a viver. Com a Bíblia quero aprender a morrer também. E a pessoa aprender que a gente não pode se afastar da palavra, nem na hora da morte. Buscai o Senhor enquanto Ele se deixa encontrar. Invocai-o enquanto Ele está perto. Você é um trabalhador da vinha do Senhor, da última hora, e se você for fiel, receberá o mesmo salário, o reino de Deus, a vida eterna. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna.